Irmãos, a mensagem que eu compartilhar, que eu gostaria de trazer nessa manhã, que o Senhor tem ministrado ao meu coração há algum tempo, será sobre o bom combate. É o tema que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos nessa manhã e que o Senhor, através da sua palavra e do seu Santo Espírito, possa nos edificar aqui nessa manhã, nos convencer, nos confrontar e nos dar vida nessa manhã. Então, o tema do nosso compartilhar, então, é o bom combate. Senhor, nós te damos graças pela tua bondade e fidelidade. Senhor, eis-nos aqui. Nos colocamos diante do Senhor totalmente dependentes do Senhor. Senhor, precisamos da tua graça e da tua ajuda. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa manhã. Rasga os céus aqui sobre nós, Senhor. Vem com teu poder e com tua unção. Quebranta os nossos corações. Traga vida ao nosso interior. Senhor, queremos ser transformados e edificados pela tua palavra nessa manhã. Senhor, eis-nos aqui, totalmente debilitados e dependentes exclusivamente da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Agora aqui ficou bom que agora dá para até ir lá no final, né? O que gosta de andar bastante, o Sérgio que fica firme aí. Irmãos, nesse mesmo sentimento que a gente estava aqui agora, fazendo memória do Senhor, fazendo sobre a ceia do Senhor, participamos dos elementos do pão, do vinho, e essa mesa, ela fala para nós de duas certezas, verdades absolutas que tem que estar claro na nossa mente e no nosso coração. Duas verdades que você precisa tê-las como assim, com alta convicção e sem nenhuma dúvida. A primeira, de um lado, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, nós temos uma verdade absoluta e uma certeza. Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou por mim e por você. Verdade absoluta. Temos que crer nisso. Uma certeza inegociável. Jesus morreu e ressuscitou. E do outro lado, nesta outra ponta, a mesa nos fala de uma outra certeza, e nós ouvimos aqui nesta manhã. Jesus volta por mim e por você. A volta de Jesus é uma certeza, uma verdade absoluta. E isso não pode em nenhum momento permear dúvida no nosso coração. Porque se nós não tivermos essas duas certezas, essas duas convicções claras na nossa mente e no nosso coração, a nossa fé é vã. Se nós não cremos e duvidamos que o Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar, de que adianta a nossa fé? Um Deus morto? Um Jesus de uma história? Um lunático? Alguém, só um personagem que viveu na história? E também, como foi compartilhado hoje, se não tivermos essa certeza absoluta de que Jesus volta e voltará, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa fé? Em quem nós cremos? Por que estamos aqui, domingo após domingo, estamos perseverando, caminhando? É porque temos essa firme esperança de que Jesus voltará para a sua igreja, por mim e por você. Então, entendendo essas duas verdades que a mesa nos coloca e nos apresenta, então de um lado e de outro. Então agora nesse meio aqui, nesse intervalo, desses dois polos, o que fazer? O que devemos fazer? Uma vez que fomos salvos por causa da sua morte e da sua ressurreição, e uma vez que agora estamos aguardando a volta do nosso amado Jesus, o que fazer nesse intervalo? O que fazer? Como viver? O que esperar? Em que era acreditar? Como agir? E é nesse pensamento que Paulo, no final da sua vida, no final ali da sua vida já preso, ele escreve as suas duas últimas cartas para seu amado filho Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. E nessas duas cartas finais ali, Paulo preso, ele dá uma orientação, entre várias que a carta de Timóteo tem, mas ele dá uma orientação, que é o nosso tema dessa manhã, para Timóteo. E em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo diz assim para Timóteo: combata o bom combate. No capítulo 1, no versículo 18, combata o bom combate. E aí no 19 ele segue, mantendo a fé. Então, esse é um conselho para Timóteo. Combata o bom combate e mantenha a fé. E mais para frente, no capítulo 6, no versículo 11, no versículo 12, 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Versículo 12 de 1 Timóteo 6. Combata o bom combate da fé.
E aí nos versículos até o 15, o interessante é que combata o bom combate da fé. E aí lá no 14, diz, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Até. E no 15 ele finaliza, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. No tempo certo, até lá, até a manifestação, combata o bom combate da fé. Isso era uma orientação que Paulo estava dando a Timóteo. Mas Paulo, ele tinha propriedade para falar o que ele estava instruindo a Timóteo. Ele não só falava de algo que ele achava que era o certo, mas de algo que ele tinha experimentado na sua vida. E aí nós chegamos ao nosso versículo base, que é o que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. Em 2 Timóteo, já no final da carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo diz a famosa frase conhecida por todos nós: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, além de Paulo instruir a Timóteo, ele também tinha combatido o bom combate. E no final da sua vida ministerial, ele pode dizer e olhar para trás e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então vejam que nesse intervalo entre esses dois extremos que nós estamos, esses dois polos, um que já aconteceu, o outro que acontecerá, o que nós devemos fazer aqui até a manifestação do nosso amado Jesus? Combater o bom combate. Combata o bom combate. Mas me parece que, como nós ouvimos aqui, deve existir no nosso coração, irmãos, um clamor, um desejo ardente pela volta de Jesus. Isso tem que estar no nosso coração. Sempre lembrar que a nossa esperança, ela não se resume a essa terra. Nossa esperança é Cristo, é estarmos com Ele por toda a eternidade. Isso é ponto pacífico, eu creio, entre todos os irmãos. E deve ser assim o seu pensamento. Nós estamos aguardando, o preço já foi pago. Nós estamos agora apenas aguardando a manifestação do nosso amado Jesus, do nosso amado noivo. Mas o que me parece, é que no meio da irmandade, no meio da cristandade, no meio dos irmãos, atualmente há um pensamento e uma espiritualidade de um maranata escapista. Um maranata de escape, e não de uma certeza ou uma esperança de que Jesus volta e nós iremos morar com Ele para sempre. Todos os irmãos já viram, e todos já devem ter passado por isso, aquele famoso: não, Jesus, volta logo. Pelo amor do Senhor mesmo. Volta logo, Jesus. Me tira dessa terra, eu quero ir embora, não aguento mais. Quantas vezes? Como uma forma de escape. Recentemente mesmo, semana passada, quando eu vi lá na internet sobre as mamães de bebê reborn. E a mãe, o filho estava doente, ela levou no hospital, teve atendimento, teve internação, de uma boneca. E na hora eu falei: Senhor, volta logo. Que mundo que nós estamos vivendo, que loucura é essa? Que loucura! Mas percebam que sempre vai ser um sentimento escapista. Diante de situações, circunstâncias, às vezes nós queremos a vinda do Senhor, mas é só para a gente ficar livre de algumas coisas, para a gente não ver outras, para a gente não passar por certas situações. E percebam que essa mentalidade escapista, como eu tive, por exemplo, de ver as mamães com o bebê reborn. É mais fácil a gente clamar: Senhor, volta logo que eu não aguento mais, do que nós, como os cristãos, nos posicionarmos a favor da vida e de nos posicionarmos, que isso é loucura, que parece uma afronta ao Senhor. Deus fez os filhos são herança do Senhor, que privilégio que é o ministério da mãe. Mas aí a sociedade quer uma fuga e pegar um bebê, uma boneca, só pôr a pilha. Que loucura é essa? Então, às vezes, a gente quer afastar, em vez de nos posicionar. E percebam que essa mentalidade de um maranata escapista, ela vai produzir em nós 4 coisas. Ela produz mais, mas ela produz 4 coisas em nós. Primeiro, ela produz passividade. Já viram aquela frase de alguém dizer: não, eu não vou fazer nada mesmo, Jesus está aí voltando, olha aí, olha o mundo que a gente está vivendo, olha a situação que a gente está.
Jesus está voltando, eu vou só esperar. Não vou fazer nada. Vou ficar aqui, Deus está voltando mesmo, eu já estou salvo mesmo, então está tudo certo. E a gente fica numa passividade. Ou algo que a mentalidade escapista produz. Ela produz desânimo. Você olha para as circunstâncias, você olha para tudo o que está acontecendo, você olha para a sua vida e por vezes você fica desanimado. E você clama, Senhor, volta logo, eu não aguento mais, eu estou cansado, desanimado, cansei. E a mentalidade escapista também, ela produz uma fuga da realidade. Nós queremos fugir da realidade em qual nós estamos inseridos. Então, para nós é mais fácil. Senhor, volta logo, vem e me tira daqui. Uma fuga da realidade. E por último, que é o que nós vamos entrar aqui também, ela produz em nós egoísmo. Porque para nós, às vezes para você, é muito fácil. Você já creu, você foi salvo, você entregou sua vida para Cristo. Então agora, volta Jesus, eu já estou bem, eu quero ir embora, encontrar com o Senhor. Então, os outros que ainda não se converteram, problema deles. Eu quero ir porque eu já estou salvo. E percebam que a mentalidade escapista, o maranata escapista, ele produz em nós o egoísmo de olharmos só para nós. E Paulo, em Filipenses, quando ele escreve as cartas de Timóteo, Paulo estava preso pela segunda vez. Mas quando ele escreve Filipenses, ele estava preso também pela primeira vez. E Paulo, ele se encontra nessa encruzilhada. A mesma encruzilhada que nós nos encontramos várias e várias vezes. E Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Vejam a encruzilhada que Paulo se encontrava. O que escolher? Se eu seguir esse caminho, há algum proveito. Eu ainda poderei fazer algum trabalho frutífero. Mas tem outro caminho aqui, que é incomparavelmente melhor. Paulo diz, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo podia agora, irmãos, dizer, Senhor, já deu. Quantas coisas ele já tinha passado, estava preso. Quanta provação, tribulação Paulo já tinha experimentado. Quantas coisas ele tinha visto. Quanto evangelho ele já tinha pregado. E ele podia agora sim, Senhor, me leva. Eu não aguento mais sofrer, me leva. Já deu, acabou, me tira daqui, eu não aguento mais sofrer. Mas Paulo, ele conclui no versículo 24. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, ele foi convencido, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Amados, por que Paulo foi convencido de que era melhor ficar? Visto que nós sabemos que é muito melhor nós estarmos com o nosso amado Senhor. Essa é a nossa esperança. A nossa vida cristã se resume a isso, aguardando a vinda do nosso amado Senhor. Essa é a nossa esperança. Mas o que o convenceu? Por que ele foi convencido de não querer partir e querer ficar para que ele ainda pudesse fazer algum trabalho frutífero? Irmãos, primeiro, porque ele tinha uma certeza. É o que a gente falou no início. Irmãos, nós temos a certeza. Nós iremos morar por toda a eternidade com o nosso amado Senhor. Isso é fato. Aguarde, com paciência. Irá chegar o dia onde toda lágrima cessará. Irá chegar o dia onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. Vai chegar o dia. Calma. E Paulo tinha essa certeza. Vai chegar o dia. Então ele estava confiante. E essa é a confiança que nós temos. Que nós aguardamos e iremos estar para todo sempre, por toda a eternidade, com o nosso amado Senhor. Confiança. E também porque ele tinha amor pelas almas. Amor por aquelas pessoas. Amor por aqueles que ainda não conheciam o Evangelho. Amor por aqueles que estavam caminhando na fé, crescendo na fé. No caso aqui, os irmãos ali em Filipos.
Então vejam, uma confiança e um sentimento de amor. Irmãos, e quando nós temos essa mentalidade escapista, de fuga, ela pode ser gerada por 3 motivos. Quando a única coisa que você quer é ir embora. Deus, me leva. Por favor, volta porque eu não aguento mais. Primeiro motivo. Ou você não entendeu o que você deve fazer nesse intervalo, e nem o seu propósito e o seu chamado. Por isso que eu fiz a pergunta lá no início. O que fazer nesse intervalo? Entre a nossa salvação e aqui a vinda do nosso amado Senhor que nós aguardamos. O que fazer? Então, se você tem essa dúvida e não sabe, realmente o seu maranata às vezes vai ser escapista. Porque você está tão perdido, você não sabe para que você foi chamado, para que você foi salvo, qual é o seu propósito, qual a sua identidade em Cristo Jesus. Então você vai ficar aqui perdido, como o André compartilhou, limitando a sua esperança apenas nessa vida. E achando que tudo que está dando ruim, a única forma é o escape. Segundo, ou você está fugindo do combate, ou você está se acovardando e não quer combater o bom combate. Ou, que é onde eu quero entrar mais a fundo, ou você e eu estamos combatendo os combates errados, os combates ruins. Lembra? Paulo diz, combati o bom combate. As 2 orientações para Timóteo, combata o bom combate. Então é o bom combate. Se existe o bom combate, irmãos, tenha certeza que existem combates ruins, combates errados. E por às vezes você está combatendo e lutando as lutas erradas, pode ser que você esteja querendo um escape, uma mentalidade escapista. Porque você está se gastando energia, gastando tempo com combates e lutas erradas. E vejam, quando Paulo fala, combati o bom combate. Vamos pegar aqui um exemplo, um lutador profissional de MMA. Um lutador. E esse lutador, ele faz o quê? Primeira vista? Se prepara. Então o lutador, quando o empresário vai empresariar ou ajudar algum lutador, existe um calendário, existe uma programação de lutas que esse lutador ele vai fazer no decorrer da sua trajetória, da sua jornada. Então ele treina, ele prepara. Para quê? Para lutar. Mas vejam, você nunca vai ver, sim, exceções, mas de autodefesa, mas atletas de MMA eles são preparados para o combate e para a porrada. É para lutar e apaga o cara mesmo. Não tem conversa. Não queira discutir com um lutador de MMA. É chão, é lona. Mas vocês já repararam na mídia, onde você vê lutadores profissionais brigando, de empurra-empurra, agarrando na lutinha, brigando por qualquer coisinha? Se ofendendo por qualquer coisinha, indo para cima da pessoa? Vocês nunca vão ver isso. Eles são treinados para um autocontrole, um domínio próprio e para lutar as lutas corretas. Porque se ele lutar uma luta errada ali na rua, por uma briga qualquer, ele pode se machucar e toda a sua carreira vai por água abaixo. Então vejam, lutadores profissionais, eles lutam as lutas certas, os combates certos. E aqui quando Paulo diz bom combate, esse termo aqui no original, kalon agoná, ele se refere-se, não a uma luta qualquer, é uma luta nobre, justa e com um propósito. Uma luta com um propósito elevado. Então não é qualquer luta. Não é qualquer combate. E quando esse lutador ele vem lutando uma, passa um tempo, luta outra, vai lutando, todos esses conglomerados de lutas que ele teve, forma a sua carreira. Então ele teve uma carreira vitoriosa, ou ele pode ter uma carreira de derrotas, mas aquele acúmulo de lutas forma a sua carreira, a sua trajetória, o seu legado. Então, quando Paulo diz concluir a carreira, esse termo ele se refere, vejam irmãos, não a uma corrida, vamos dizer assim, de 100 metros rasos, mas de uma longa maratona, uma longa caminhada, um tempo grande, onde por vários combates
irá formar uma carreira. E no final da sua jornada, esse lutador, geralmente, a maioria se aposenta no auge, ele olha para os seus cinturões na parede, por toda a sua trajetória, e ele se aposenta vitorioso. E aí ele diz, acabou. E é o que Paulo diz, guardei a fé. Ele completou a carreira, e agora ele olha e fala, guardei a fé. Porque Paulo, mesmo diante de muitas perseguições, tribulações, dificuldades, ele não abandonou a fé. Ele foi até o final dessa longa maratona, e sempre defendendo a verdade do Evangelho. Esse foi Paulo. E nós, quando vamos olhar para nós, irmãos, Paulo ele pôde olhar para a sua vida e bater no peito, com toda confiança e orgulho, e falar, eu combati o bom combate. E eu pergunto para você e para mim, quais são os combates que você tem combatido? Quais? Quais lutas você tem lutado? Quais batalhas você tem enfrentado? Lutas erradas? Combates ruins? Pelo que vale a pena lutar, irmãos? Por que e pelo que vale a pena lutar? Há um bom combate que o Senhor espera de nós, nesse intervalo aqui, até que Ele venha, mas não com maranata escapista, mas com maranata de uma certeza, uma confiança de que nossa pátria é celestial, mas de que aqui agora o Senhor tem alguns combates para nós enfrentarmos dia após dia, uma carreira para nós completarmos e para nós guardarmos e perseverarmos na nossa fé. E eu quero colocar aqui, existem vários, e você pode analisar na sua vida, aí com o seu interior, por quais combates você tem lutado. Faça um autoexame, quais combates você tem combatido, ruins ou bons. E aqui eu quero trazer para nós, nessa manhã, 3 combates que vale com toda certeza a pena lutar. Talvez combates que eu e você não temos combatido tanto, não temos enfrentado, mas que irá ajudar eu e você a completarmos a nossa carreira, irá nos trazer vida, irá nos dar um combate, um propósito, um chamado, nesse intervalo, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus. E o primeiro combate, e vejam, todos os combates aqui, está registrado na carta de Paulo a Timóteo. De vários exemplos, eu quero pegar 3, que vai ser prático para a nossa vida e para o nosso dia a dia. E o primeiro está em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 12. Paulo diz assim para Timóteo, na palavra, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. No versículo 16, cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Irmãos, então a primeira batalha que vale a pena lutar, o primeiro combate que vale a pena combater é pela sua vida. É pela sua vida. Cuide da sua vida. A sua pureza, a sua fé, a sua santidade, o seu relacionamento com Deus, os seus pensamentos, os seus desejos, às vezes o seu pecado. Combata o bom combate pela sua vida. Queridos, há neste momento uma guerra nas regiões celestiais, no mundo espiritual, pela sua vida. O diabo, ele anda ao nosso derredor, esperando alguém para abocanhar, para tragar, para derrubar. Há uma luta. E o diabo fará todas as coisas, todas as ferramentas que ele tem disponível para fazer você naufragar na fé, para você abandonar a fé. Várias coisas. O diabo, ele não brinca em serviço. Você às vezes brinca, eu brinco. As trevas não. E isso é uma vergonha nossa. As trevas, o diabo, os nossos inimigos, o maligno, ele não irá brincar em serviço. E ele irá tentar sempre contra a sua vida, lançando tentações, setas, problemas, dúvidas. Vai tentar te aprisionar numa vida de pecado, de vícios. Esse é o diabo.
E qual que é o combate que vale a pena combater? Pela sua própria vida. Então eu digo para você, meu irmão e minha irmã, e para mim, resista ao diabo. Resista às tentações. Resista ao pecado e resista aos prazeres. Clame por uma ajuda do alto. Lute esse combate. Enfrente esse combate. Às vezes você quer combater a vida dos outros. Esquece a vida dos outros. Você quer combater o que o fulano está fazendo, o que o ciclano está fazendo. Você viu o fulano, o que ele está fazendo? Você viu o fulano age assim? Não. Deixe os outros. Deixa Deus, que Deus vai cuidar deles. Olhe para a sua vida e combata o seu combate. Tem gente que é perito em lutar a luta dos outros. Eu, por várias vezes na minha mente, eu sempre venho, não, mas lá o fulano, mal fulano. E o Senhor sempre me quebrando. Olha para você. Olha para você. Porque é uma facilidade nossa do ser humano, querer olhar sempre o outro. O Senhor já falava isso. Você quer sempre tirar o cisco do seu irmão, sendo que você está com uma trave aí no seu olho. Então, combata o bom combate pela sua vida. Olhe para você. Vá diante do Senhor. Fala, Senhor, eu quero lutar. Resistir ao pecado. Lutar pela santidade. Eu quero lutar pela minha vida. Pelo meu tempo com o Senhor. E aí, Paulo vai orientar o Timóteo. Permanece, persevera. Ontem foi falado. A sua devoção com o Senhor, a leitura da palavra, seu momento com o Senhor. Lute, combata, persevere pela sua vida. E a segunda, está em 1 Timóteo 5,8, mais para frente um pouquinho. Paulo diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que um descrente. Irmãos, está aqui o segundo combate que vale a pena combater, pela sua casa. Homens, maridos, é para vocês. Pela sua casa. Claro que para as mulheres também. Mas eu quero um foco especial aqui em nós. Homens, combata pela sua casa, pela sua esposa e pela vida dos seus filhos. Essa semana, eu ouvi a notícia, né? Num grupo que a gente tem. Infelizmente, sim. E nós que somos pais, isso dá até um frio na barriga, dá um arrepio, um temor, um medo, de fato. Porque uma jovem, salvo engano, de 12 anos, ela tentou com a própria vida. De 12 anos. Irmãos, e eu não sei nem o motivo, não sei. E aqui eu vou dar uma visão superficial, generalizando. Porque esse episódio que aconteceu essa semana com essa garotinha, acontece mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. E a hora que você vai ver os motivos, de forma geral, irmãos, repito, de forma geral, a maioria, vejam as crianças. Você vai conversar e vai ver a história. Pais ausentes, que trabalham mais do que deviam. Pais ausentes. Outro dado. Crianças que só ficam no celular. Quem está educando as crianças? O TikTok, o Instagram e a rede social. E o YouTube. Porque os pais estão cansados. Eles estão cansados, mas eles estão lutando as lutas erradas. O bom combate para lutar está dentro da sua casa.